Amados, temos que aprender a discernir e conhecer a voz do Senhor, né? Porque nem todos que se diz que está falando da parte de Deus está falando, amados. E quando você busca ter intimidade com Deus, você consegue ter esse discernimento. Mas como você consegue ter esse discernimento? É orando, lendo a palavra do Senhor e jejuando. Você ali aprende a conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Na oração você passa a conversar e ter uma intimidade com Deus. Você começa a se derramar nos pés do Senhor. Você começa a se humilhar diante de Deus. E quando você jejua, você começa a preparar o seu corpo como um culto, né, para o Senhor. Como templo e morada do Espírito de Deus. Você ali sacrifica as suas vontades físicas para alimentar a vontade de Deus sobre a sua vida. E quando alguém fala algo que diz que é da parte do Senhor, né, como aconteceu comigo essa semana, eu recebi uma oportunidade na igreja, só que eu não aceitei a oportunidade, né? Eu disse que não queria. E ali, o pastor, quando pegou o microfone, começou a falar, né? Eu senti em alguns momentos da pregação algumas indiretas, né? E vamos entender que indiretas, Deus ele não tá, né? E o que acontece? Aí esse pastor no finalzinho ele não aguentou e aí ele falou que Deus está dando oportunidade e as pessoas estão recusando. Mas que para essas pessoas Deus tinha sepultura aberta, tinha leito de hospital, tinha cadeira de rodas, né? Só que do que eu conheço Deus, ele não iria fazer isso porque eu simplesmente não fui para uma oportunidade. Agora sim, se eu estivesse me rebeliando contra o Senhor, aí sim eu estava dando legalidade para o inimigo, né, agir na minha vida de forma, né, que eu poderia não suportar, né, e o próprio Deus iria permitir isso acontecer. Mas como não é o meu caso e eu sei como é que eu estou diante do Senhor, e aquela palavra me perturbou muito. Então o que é de Deus, ele traz paz. E aquelas palavras daquele pastor me perturbou. E ali eu comecei a orar, a repreender aquelas palavras. Foi quando no finalzinho, já para ele entregar o microfone, ele foi e disse: eu dou indireta mesmo. E não é nem indireta, é direta. Eu falo mesmo, goste quem gostar. Ou seja, então você percebe que não foi Deus, mas o homem que quis falar usando o microfone para abater pessoas. Só que eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu já sou uma pessoa muito espiritualmente eu sou muito madura a respeito disso. Mas se fosse uma outra pessoa, poderia sair da igreja, poderia se afastar. Então precisamos ter esse cuidado, né? Ao pegar o microfone, fale aquilo que só Deus sabe. Só Deus, que aquilo que Deus está falando. Não falar de si mesmo e dizer que é Deus que está falando. Temos que ter cuidado com a palavra. E ali o Senhor ministrou o meu coração, né? Ele falou que ele me conhecia e que tudo ali ele estava observando e registrando. Então, que era para eu descansar meu coração. E ontem, Deus usa uma irmã que eu nunca vi na minha vida para falar comigo, né? E ele disse que aquelas palavras que foram ditas naquele culto, que o Senhor já tinha desfeito todas aquelas palavras de maldição contra a minha vida. Porque o inimigo estava tentando me parar, mas só que o Senhor, ele tem algo, né, sobre a minha vida. Então precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque às vezes você pega uma palavra, aí se turba, fica turbado, e pensa que é Deus que está falando e Deus não fala nada para turbar. Deus ele fala para exortar, para chamar a atenção. Deus ele fala com carinho, Deus ele fala para poder dar força, Deus ele fala para animar. A palavra do Senhor confronta, confronta, mas se a palavra de Deus confronta, ela vai mexer ali no seu eu e na sua estrutura física e vai mostrar para você que você ali está errado e precisa fazer.
Mas a palavra de Deus confronta, mas a palavra do homem não confronta. A palavra do homem derruba, a palavra do homem mata, a palavra do homem destrói. Então fique atento à voz do Senhor, tá bom?